Bom dia, queridos. É uma grata satisfação mais uma vez, no dia de hoje, estar com vocês. Poder conversar sobre algumas coisas tão importantes para a nossa vida. Eu fico olhando para algumas coisas que nos cercam e muitas vezes fico assustado. Nós tivemos uma situação aí que a Câmara dos Deputados está querendo perdoar 1 bilhão e 300 milhões de dívida das igrejas. Isso me assusta, porque igreja deve ser exemplo. Sou pastor de igreja há 40 e tantos anos e nunca tive uma dívida com o governo. Sempre paguei tudo em dia como deve. Eu acho que esse é o nosso exemplo que nós temos que dar como cristão. E se você pertence a uma igreja que não tem a sua responsabilidade financeira, você devia analisar se ela realmente está dentro dos padrões que Deus gostaria. Porque Jesus um dia chegou ao templo e ele sentou do lado da caixinha onde eles deixavam as ofertas. E diz ali, muitos ricos lançavam grandes quantidades. Então chega uma viúva pobre e coloca 2 pequenas moedinhas de cobre, de muito pouco valor. Jesus então chama seus discípulos e diz, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. E todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Quando eu penso em dinheiro de igreja, eu penso em viúvas sempre. Quando eu assumi meu primeiro pastorado de igreja, tinha na igreja 15 viúvas e eu sou muito grato por essas viúvas. Mulheres de muita oração, mulheres fiéis na sua contribuição, mulheres que buscam a vontade de Deus. Porém, como pastor, eu tenho que ter a responsabilidade de administrar esse dinheiro desta forma. Quando eu vejo pastores andando com riquezas, com jatinhos, com sei lá o que, tudo, isso me assusta. A viúva não tem nem dinheiro para pegar o ônibus, ela vai a pé para a igreja. Tem quadras e mais quadras a pé para a igreja porque não tem dinheiro para pegar o ônibus. E Deus tem cuidado destas viúvas e os pastores têm abusado disso muitas vezes. E isso me assusta. Mas o que eu quero tirar de lição desta história é que a viúva deu com alegria. E quando eu levo o meu dinheiro para a igreja, independente de quanto eu estou levando, eu preciso levá-lo com alegria. Porque se eu levo por obrigação, ela não será abençoada. Mas quando eu faço com alegria, isso sempre é recompensado por Deus. Deus nos ensina algumas responsabilidades dentro da igreja e uma delas é trazer o dízimo à casa do Senhor. Mas eu devo levá-la com alegria e a igreja tem a grande responsabilidade de administrar isso de forma correta, não para enriquecer ninguém, mas para que o evangelho seja pregado adiante. Então que você e eu possamos ser pessoas que vão levar muito a sério a vida cristã, e principalmente a vida financeira com Cristo. Que você possa ser um fiel dizimista e ser abençoado por Deus por aquilo que você faz para Deus. Esta viúva foi abençoada e Jesus elogiou ela por ela ter dado tanto. Apesar de ser só 2 moedinhas de cobre, mas ela deu de tudo o que ela possuía. Então que nós possamos seguir esse exemplo e dar para o Senhor daquilo que Deus nos concedeu, porque nunca vai nos fazer falta aquilo que nós demos para o reino de Deus. Que Deus te abençoe.